2. Uma forma certa de fazer inimigos e como evitá-la. Quando Theodore Roosevelt estava na Casa Branca, ele confessou que se ele pudesse estar certo, 75% do tempo, ele teria alcançado a média mais alta de sua expectativa. Se esta era a média mais alta estabelecida por um dos homens mais distintos do século XX, e quanto a você e eu? Se você tem certeza de que está certo apenas 55% do tempo, você poderia ir a Wall Street e fazer $1 milhão por dia. Se você não pode ter certeza de estar certo nem 55% do tempo, por que você diz aos outros que eles estão errados? Você pode dizer aos outros que estão errados através de um olhar, uma entonação de voz ou um gesto, tão eloquentemente quanto em palavras. E se você lhes disser que eles estão errados, você os obriga a concordar com você? Nunca! Porque você os atingiu com um golpe em sua inteligência, seu juízo, orgulho e autorrespeito. Isso fará com que eles queiram reagir, mas nunca fará com que mudem de ideia. Você pode utilizar toda a lógica de Platão ou de Immanuel Kant contra eles, mas você não irá mudar as suas opiniões, porque você os magoou. Nunca comece dizendo, eu vou provar tal coisa a você. Isso não é bom. É o mesmo que dizer, sou mais inteligente que você, vou lhe contar uma coisa ou outra que fará você mudar de ideia. Isso é um desafio, desperta a oposição e faz o ouvinte querer lutar com você antes mesmo de você começar. É difícil, mesmo sob as melhores condições, tentar mudar a mente das pessoas. Então, por que dificultar ainda mais? Por que colocar obstáculos para si mesmo? Se você vai provar alguma coisa, não deixe que ninguém saiba disso. Faça-o sutilmente, com bastante destreza, para que ninguém sinta o que você está fazendo. Isto foi expresso sucintamente por Alexander Pope. Homens devem ser ensinados como se você não os estivesse ensinando, e as coisas desconhecidas propostas como coisas esquecidas. Há mais de 300 anos atrás, Galileu disse, você não pode ensinar nada a um homem. Você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Conforme Lord Chesterfield disse ao seu filho, seja mais sábio do que outros, se puder, mas não lhes conte isso. Sócrates disse repetidamente aos seus seguidores em Atenas, só sei que nada sei. Bem, creio que não sou mais inteligente do que Sócrates, então eu parei de dizer a outros que eles estão errados, e descobri que isso vale a pena. Se uma pessoa diz alguma coisa que você acha que está errado, sim, mesmo que você saiba que está errado, é melhor começar dizendo, veja bem, eu penso diferente, mas posso estar errado, e geralmente eu estou. E se eu estiver errado, eu quero que você me corrija. Vamos examinar os fatos. Há mágica, uma mágica positiva em frases como, posso estar errado, e geralmente estou. Vamos examinar os fatos. Ninguém que estiver acima dos céus, ou debaixo da terra, ou nas profundezas do mar, jamais irá se opor se você disser, posso estar errado, vamos examinar os fatos. Um de nossos alunos que utilizava esta abordagem ao lidar com seus clientes foi Harold Reinke, um vendedor da Dodge em Billings, Montana. Ele reportou que, por causa das pressões do ramo automobilístico, ele era ríspido e insensível quando tratava das reclamações de clientes. Isso causava animosidade, perda de negócios e um clima geral desagradável. Ele disse à sua classe, reconhecendo que não estava chegando a lugar nenhum, tentei uma nova tática. Eu diria algo como, a nossa concessionária já cometeu tantos erros que geralmente eu fico envergonhado. Podemos ter errado em seu caso. Conte-me a respeito. Esta abordagem costuma desarmar a pessoa, e quando o cliente finalmente desabafa, ele geralmente se mostra muito mais sensato para resolver a questão.
De fato, vários clientes já me agradeceram por eu ter uma atitude mais compreensiva. E 2 deles até trouxeram amigos para comprar carros novos. Neste mercado de muita concorrência, precisamos de mais clientes deste tipo. E eu creio que se demonstrarmos respeito pelas opiniões de todos os clientes e os tratarmos com diplomacia e com educação, nós iremos ganhar da concorrência. Você nunca vai se dar mal se você admitir que pode estar errado. Isso irá pôr um fim a qualquer discussão e irá inspirar o seu adversário a ser mais justo e mais sensato e aberto quanto a você. Fará com que ele queira admitir que também pode estar errado. Se você sabe positivamente que a pessoa está errada, e você fala isso diretamente para ele ou ela, o que acontece? Deixe-me ilustrar. O Sr. S., um jovem advogado de Nova York, certa vez argumentou um caso muito importante perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Lustgarten versus Fleet Corporation, 280 US 320. O caso envolvia uma soma considerável em dinheiro e uma questão legal importante. Durante a argumentação, um juiz do Supremo Tribunal disse a ele: "O Estatuto de Limitações no Almirantado é de 6 anos, não é?" O Sr. S. parou, olhou por um momento para o juiz e depois disse bruscamente: "Meritíssimo, não existe nenhum Estatuto de Limitações no Almirantado." Houve um silêncio repentino no tribunal, disse o Sr. S., enquanto reportava a sua experiência para outra classe do autor. E a temperatura da sala parecia cair para 0. Eu estava certo, o juiz estava errado, e eu o havia corrigido. Mas isso o tornou amigável? Não. Eu ainda acreditava que a lei estava do meu lado. E eu sabia que eu havia falado melhor do que jamais havia feito, mas ninguém ficou convencido. Cometi o maior erro ao falar a um homem culto e famoso que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. Quase todos nós somos propensos e preconceituosos. A maioria de nós tem noções preconceituosas, cheias de inveja, suspeita, medo, cobiça e orgulho. E a maioria dos cidadãos não quer mudar de ideia sobre a sua religião, ou o seu corte de cabelo, ou o comunismo, ou o seu artista de cinema predileto. Então, se você está inclinado a dizer às pessoas que elas estão erradas, pense no seguinte parágrafo a cada manhã antes do café da manhã. É do livro eletrizante de James Harvey Robinson, The Mind in the Making. Muitas vezes nós mudamos de ideia sem qualquer resistência ou grande emoção, mas se disserem que estamos errados, ficamos tão magoados com a incriminação que endurecemos os nossos corações. Nós somos incrivelmente descuidados na formação de nossas crenças, mas nos encontramos cheios de uma paixão ilícita por elas quando alguém se propõe a roubá-las de nós. É evidente que não são as ideias que são preciosas para nós, mas a nossa autoestima que está sendo ameaçada. A pequena palavra meu é a mais importante em relações humanas e saber lidar com ela é o princípio da sabedoria. Ela tem a mesma força quando usada em meu jantar, meu cachorro e meu lar, ou meu pai, meu país e meu Deus. Nós ficamos magoados quando dizem que o nosso relógio está errado, ou o nosso carro é velho, mas também que precisamos rever a nossa concepção dos canais de Marte, da pronúncia da palavra epíteto, do valor medicinal de salicina ou da época de Sargão I. Gostamos de continuar acreditando no que sempre aceitamos como sendo verdade. Surge o ressentimento quando duvidam de nossas presunções, e isso nos leva a buscar todas as formas de desculpas para continuar acreditando nelas. O resultado é que o nosso raciocínio consiste em encontrar argumentos para continuar acreditando como sempre acreditamos. Carl Rogers, o psicólogo eminente, escreveu em seu livro On Becoming a Person, Tornando-se uma Pessoa:
Descobri que permitir-me compreender outra pessoa é de grande valia. A forma em que expressei isto pode parecer um tanto estranho para você. É necessário permitir-se compreender outra pessoa? Eu acredito que sim. A nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos de outras pessoas é mais uma avaliação ou julgamento do que um entendimento delas. Quando alguém expressa algum sentimento, atitude ou crença, a nossa tendência é quase sempre de dizer está certo ou que ridículo, isso não é normal, isso é insensato, está errado, isso não é bom. É bem raro nós tentarmos entender exatamente o que a afirmação significa para outra pessoa. Este texto foi adaptado de Carl R. Rogers, On Becoming a Person, Boston, Houghton Mifflin, 1961, a partir da página 18. Certa vez, contratei uma decoradora de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta chegou, fiquei chocado. Alguns dias depois, uma amiga me visitou e viu as cortinas. Quando eu citei o preço, ela exclamou com um ar de triunfo. O quê? Isso não é bom. Infelizmente, a empresa passou a perna em você. Verdade? Sim, ela havia falado a verdade. Mas poucas pessoas gostam de ouvir verdades sobre o seu julgamento. Então, sendo humano, eu tentei me defender. Eu frisei que o melhor acaba saindo caro e que não é possível conseguir qualidade e bom gosto a preços promocionais, e assim por diante. No dia seguinte, outra amiga passou em casa, admirou as cortinas, entusiasmou-se e disse que gostaria de poder comprar criações tão lindas para sua casa. A minha reação foi completamente diferente. Bem, para dizer a verdade, eu disse, eu não poderia tê-las comprado. Eu paguei demais por elas. Arrependo-me de tê-las pedido. Quando estamos errados, podemos admitir isso a nós mesmos. E se formos tratados gentil e sutilmente, podemos admitir isso aos outros e até orgulhar-nos de nossa franqueza e tolerância. Mas não se outra pessoa está tentando fazer-nos engolir um fato que é desagradável ao nosso paladar. Horace Greeley, o editor mais famoso da América, durante a época da Guerra Civil, discordou veementemente da política adotada por Lincoln. Ele acreditava que podia convencer Lincoln a concordar com ele através de uma maratona de discussão, ridicularização e abuso. Ele persistiu nessa maratona amarga mês após mês e ano após ano. De fato, ele anotou o seu ataque pessoal, brutal, amargo e sarcástico sobre o presidente Lincoln na noite em que Booth atirou nele. Toda essa amargura fez com que Lincoln concordasse com Greeley? Nem um pouco. A ridicularização e o abuso nunca convencem ninguém. Se você quer algumas sugestões excelentes sobre como lidar com pessoas, cuidar de si mesmo e melhorar a sua personalidade, leia a autobiografia de Benjamin Franklin, uma das histórias de vida mais fascinantes que já foram escritas, um dos clássicos da literatura americana. Benjamin Franklin conta como ele conquistou o hábito iníquo de argumentar e transformou-se em um dos homens diplomáticos mais capazes e polidos da história americana. Um dia, quando Benjamin Franklin era jovem e inexperiente, um velho amigo quacre chamou-o à parte e falou-lhe umas verdades amargas, algo mais ou menos assim. Ben, você é impossível. As suas opiniões sempre acabam afetando todos aqueles que discordam de você. Elas se tornaram tão ofensivas que ninguém mais se importa com elas. Os seus amigos se divertem mais quando você não está por perto. Você sabe tanto que ninguém pode lhe dizer mais nada. Certamente, nenhum homem vai tentar, porque o esforço seria apenas um trabalho penoso e desagradável. Então, provavelmente você não vai saber mais do que você sabe agora, que é muito pouco. Uma das coisas mais finas que eu sei sobre Benjamin Franklin é a forma em que ele aceitou esta repreensão sábia. Ele foi grande e sábio o suficiente
para perceber que era verdade, para perceber que ele estava indo rumo ao fracasso e ao desastre social. Então, ele deu uma volta de 180 graus em sua vida. Ele começou imediatamente a mudar as suas formas insolentes e de opinião própria. Fiz disto uma regra, disse Franklin. Isto é, evitar toda a contradição direta aos sentimentos dos outros e todas as minhas afirmativas. Cheguei até a proibir-me o uso de toda a palavra ou expressão na linguagem que expressava uma opinião definida, como certamente, indubitavelmente, etc. E ao invés delas, eu adotei as palavras eu compreendo, eu penso, ou eu imagino que algo seja assim ou assado, ou assim me parece no momento. Quando outra pessoa afirmava algo que eu achava errado, neguei-me o direito de contradizê-la abruptamente e de mostrar imediatamente os absurdos da sua afirmação. E ao responder, eu começava observando que em certos casos ou circunstâncias a sua opinião estaria correta, mas que no caso em questão parecia haver algum tipo de diferença, etc. Logo, observei a vantagem desta mudança em minha abordagem. As conversas que eu tive se tornaram mais agradáveis. A forma modesta em que eu propunha as minhas opiniões teve uma recepção maior e uma rejeição menor. Eu tinha menos embaraços quando eu reconhecia que estava errado, e me dava melhor com os outros em desfazer os seus erros e aceitar o meu ponto de vista quando eu estivesse certo. E este modo, onde primeiramente eu agia com muito esforço para refrear a minha inclinação natural, em longo prazo se tornou fácil e tão habitual a mim que talvez nestes últimos 50 anos ninguém tenha ouvido alguma expressão dogmática escapar de mim. Penso que a este hábito, depois do meu caráter de integridade, devo principalmente tanto prestígio que obtive em meio aos meus concidadãos quando propunha novas instituições ou alterações nas antigas, da grande influência que exerci nos conselhos públicos, quando me tornei membro deles. Porque eu era apenas um mau orador sem eloquência, sujeito a muita hesitação na escolha das minhas palavras, dificilmente correto na linguagem. Apesar de tudo, sempre conseguia passar os meus pontos de vista. Como é que os métodos de Ben Franklin funcionam nos negócios? Vamos tomar 2 exemplos. Catherine A. Allred, de Kings Mountain, Carolina do Norte, é uma supervisora de engenharia industrial para uma fábrica de fios de lã. Ela contou a uma de nossas classes como ela resolvia uma situação delicada antes e depois de passar pelo nosso treinamento. Ela reportou: sou responsável, em parte, pela elaboração e manutenção de sistemas e padrões de incentivo para os nossos operadores, para que eles possam aumentar a receita mediante a produção de mais fios de lã. O sistema que estávamos usando funcionava bem quando tínhamos 2 ou 3 tipos diferentes de fios de lã, mas, recentemente, havíamos expandido o nosso inventário e as capacidades para que pudéssemos produzir mais de 12 variedades diferentes. O sistema atual não era mais adequado para pagar os operadores de forma justa pelo trabalho que estavam realizando e dar-lhes um incentivo para aumentar a produção. Eu havia elaborado um novo sistema que nos permitiria pagar ao operador pelo tipo do fio de lã no qual estivesse trabalhando em um tempo determinado. Com o meu novo sistema em mãos, entrei na sala de reuniões determinada a aprovar à gerência que o meu sistema era o certo. Contei-lhes detalhadamente como eles estavam errados e mostrei-lhes onde estavam sendo injustos e como eu tinha todas as respostas que eles precisavam. Resumindo, eu falhei completamente. Eu havia concentrado tanto esforço em defender a minha posição quanto ao novo sistema que não lhes dei nenhuma oportunidade para que apontassem abertamente os problemas que estavam enfrentando com o sistema antigo. A questão foi encerrada. Após diversas sessões deste curso, eu percebi claramente onde eu havia errado. Convoquei outra reunião e, desta vez, perguntei-lhes onde eles achavam que estavam os problemas.
Nós discutimos cada ponto e perguntei-lhes as suas opiniões sobre qual seria a melhor forma de prosseguir. Com algumas sugestões sutis, nos intervalos certos, deixei que eles desenvolvessem o meu sistema. No final de reunião, quando eu fiz a apresentação do meu sistema, eles aceitaram-no com muito entusiasmo. Agora estou convencida de que nada de bom é realizado e que tudo é destruído quando você diz diretamente a alguma pessoa que ela está errada. Você terá êxito apenas em tirar daquela pessoa toda a sua dignidade e você se tornará desprezível em qualquer discussão. Vejamos outro exemplo, e lembre-se que estes casos que estou citando são experiências típicas de milhares de outras pessoas. Harvey Crowley era vendedor de uma madeireira em Nova York. Crowley admitiu que ele havia dito há vários anos que os inspetores de cargas teimosos estavam errados. E ele também havia triunfado em argumentos, mas não havia feito nenhum bem. Estes inspetores de cargas, disse o Sr. Crowley, são como juízes de beisebol. Uma vez que tomam uma decisão, eles não voltam atrás. O Sr. Crowley viu que a sua empresa estava perdendo milhares de dólares através dos argumentos que ele ganhava. Então, enquanto ele participava do meu curso, ele resolveu mudar as táticas e abandonar os argumentos. Quais foram os resultados? Aqui está a história que ele contou aos seus colegas de classe. Certa manhã, o telefone tocou em meu escritório. Um homem bravo e insatisfeito do outro lado informou-me que não podia aceitar a madeira entregue por um de nossos caminhões à sua fábrica, porque era de uma qualidade inferior ao do pedido. A sua empresa parou de descarregar e pediu que tomássemos providências imediatas para remover a carga de suas instalações. Depois de descarregar cerca de 1/4 da carga, o seu inspetor de cargas reportou que a madeira estava 55% abaixo do nível aceitável. Sob estas circunstâncias, eles se recusaram a aceitar a encomenda. Saí imediatamente em direção à sua fábrica e, no caminho, comecei a pensar qual seria a melhor maneira de resolver a situação. Normalmente, sob tais circunstâncias, eu teria citado as normas básicas e tentado, como resultado de minha experiência e conhecimento como inspetor de cargas, a convencer o outro inspetor que a madeira estava dentro de um padrão aceitável e que ele não estava executando bem as normas de sua inspeção. Entretanto, pensei em aplicar os princípios aprendidos durante este treinamento. Quando eu cheguei à fábrica, encontrei o comprador e o inspetor de cargas de mau humor, ambos prontos a discutir e a brigar. Saímos para o caminhão que estava sendo descarregado, e eu solicitei que continuassem a descarregar para que eu pudesse ver o andamento das coisas. Pedi ao inspetor para que ele continuasse separando as madeiras em 2 pilhas, as aceitáveis e as inaceitáveis. Após assisti-lo por algum tempo, percebi que a sua inspeção era realmente muito rígida e que ele não estava interpretando bem as normas. Esta carga em particular era de pinho branco, e eu sabia que o inspetor era especialista em madeiras brutas, mas não era competente e nem experiente em pinho branco. Pinho branco era a minha especialidade, mas eu apresentei alguma objeção à forma em que ele estava classificando-o? Nenhuma sequer. Continuei assistindo e, aos poucos, comecei a perguntar-lhe por que certas peças de madeira eram inaceitáveis. Em nenhum momento eu insinuei que o inspetor estava errado. Eu enfatizei que a única razão por que eu estava perguntando era para que, futuramente, nós pudéssemos entregar à sua empresa madeira que atendesse às suas necessidades. Perguntando-lhe de forma amistosa, num espírito de cooperação e insistindo continuamente que eles estavam certos em separar as madeiras que não satisfaziam a sua necessidade, eu me aqueci e as relações difíceis entre nós começaram a desmoronar e a derreter. Uma observação colocada cuidadosamente por mim concebeu a ideia em sua mente que, possivelmente, algumas das peças não aceitáveis estavam, na verdade,
dentro das condições de compra e que as suas exigências estariam num padrão de qualidade mais caro. Tive muito cuidado, entretanto, em não deixá-lo pensar que eu estava querendo enfatizar isso. Gradualmente, a sua atitude mudou completamente. Ele finalmente admitiu para mim que ele não tinha experiência em pinho branco e começou a perguntar-me sobre cada peça que estava saindo do caminhão. Eu expliquei-lhe porque tal peça estava dentro do padrão específico de qualidade, mas continuei insistindo que não queríamos que ele aceitasse qualquer peça que não atendesse às suas necessidades. Ele finalmente entendeu e sentia-se culpado cada vez que colocava uma peça na pilha inaceitável. E finalmente ele viu que o erro era deles por não haver especificado a qualidade de madeira que eles desejavam. O resultado final foi que ele analisou novamente toda a carga depois que eu saí e aceitou todas as peças de madeira, e nós recebemos um cheque do valor total. Naquela situação em especial, um pouco de tato e a determinação de refrear-se em dizer ao outro homem que ele estava errado deu à minha empresa um valor substancial em dinheiro, e seria difícil precificar a boa vontade que resultou disso. Perguntaram a Martin Luther King como ele, como um pacificador, podia admirar o general da Força Aérea Daniel Chappie James, o então oficial negro mais graduado da nação. O Dr. King respondeu: "Eu julgo as pessoas pelos seus próprios princípios, não pelos meus." De uma forma similar, General Robert E. Lee, uma vez, falou ao presidente da Confederação, Jefferson Davis, entusiasmadamente sobre certo oficial sob o seu comando. Outro oficial em serviço ficou espantado. "General", ele disse, "o senhor não sabe que o homem que o senhor elogia tanto é um dos seus piores inimigos, que não perde nenhuma oportunidade para falar mal do senhor?" "Sim", respondeu o general Lee, "mas o presidente perguntou o que eu achava dele. Ele não perguntou o que ele achava de mim." A propósito, não estou revelando nada de novo neste capítulo. Há 2000 anos atrás, Jesus disse: "Faça um acordo com o seu adversário o mais breve possível." E 2200 anos antes de Cristo nascer, o rei Actói do Egito deu ao seu filho alguns conselhos sábios, conselhos que hoje se fazem muito necessários. "Seja diplomático", aconselhou o rei. "Isto ajudará a conseguir o que você quer." Em outras palavras, não discuta com o seu cliente, ou seu cônjuge, ou seu adversário. Não lhes diga que eles estão errados, e não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Princípio 2. Respeite as opiniões dos outros. Nunca diga: "Você está errado."